Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aqui ao 6º dia da nossa jornada 21 dias com Daniel. Lembrando a todos que hoje a nossa ministração é Desconstruindo Ídolos Eternos. Eu vou explicar um pouquinho o texto base. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5:21 e referência complementar em Daniel 3:16 ao 18 e Êxodo capítulo 20, versos 3 e 5, Ezequiel 14, versos 3, que foi os 3 aí que eu trouxe na nossa oração de meio-dia do dia de hoje. Então, nós estamos aqui nesse 6º dia da nossa jornada e hoje o Espírito Santo ele nos chama a olhar para dentro de nós com seriedade, com coragem. E esse não é um dia de guerra externa, não, mas é de demolição interna. Por quê, pastora? Porque há guerras que só podem ser vencidas quando os nossos próprios altares forem purificados. E hoje Deus ele vai entrar no santuário secreto da nossa alma para derrubar os ídolos construídos sem você perceber. Sabe por quê? Porque a ministração de hoje eu quero trazer esse confronto, mas também como fato de libertação. Então nós vamos falar aqui não apenas de imagens, de escultura, mas de construção sutis do nosso coração, ídolos emocionais, relacionais e espirituais e coisas que a gente toma o lugar, coisas que tomam o lugar de Deus, corrigindo aqui. Então mesmo com aparência de fé, mas hoje o Pai ele vai trazer ao nosso coração a luz, para que nós possamos aí estar tirando tudo que está escondido, tudo que virou altar, porque Ele é fiel. Amém? Então, queridos, vamos lá. O perigo que é esconder a alma. É o perigo que se esconde na alma, trazendo aqui. Ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, como foi dito. Então, amados, ídolos é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Muitas vezes eles não estão em prateleiras, mas nos sentimentos. Vamos lá. Pode ser uma pessoa, pode ser a busca por aceitação, pode ser o medo de perder algo, pode ser o controle que você se recusa a entregar. Em Ezequiel capítulo 14, versos 3, ele relata que esses homens se levantaram ídolos em seus corações. Veja bem, não nas mãos, mas no coração. Ídolos silenciosos, muitas vezes, são vestidos de religiosidade, coisas que nós queremos controlar, e que o Espírito Santo ele não tem espaço para agir, porque a gente não dá a oportunidade. Então, quantas vezes nós dizemos, Senhor, toma tudo, toma, esvazia, eu esvazio, né? Tem uma música que fala, acho que é da Nívia Soares, eu quero me esvaziar, Senhor. Então, eu quero me esvaziar. Mas aí, quantas vezes a gente fala isso, mas seguramos com força as rédeas dos nossos desejos. Então, um ídolo, ele pode ser a ideia de um casamento, a carreira dos sonhos, a necessidade de ser reconhecido e o medo de ser rejeitado. E Deus, ele quer ser tudo em você, mas você não pode dividir o trono. Olha, vou falar algo aqui muito importante. Quando que é lícito tornar ilícito? Nem todo ídolo é mal em si mesmo. Muitos são bênçãos que colocamos em primeiro lugar e acaba se tornando maldição. Sabe aquele ditado? Perdão. Transformar bênção em maldição. Isaac foi a promessa de Deus. Mas em Gênesis 22, Deus pede Isaac a Abraão. Não porque ele quisesse o menino morto, não. Mas porque ele queria ter certeza de que Abraão ainda pertencia somente a ele. Deus tinha um ciúme de Abraão muito grande. Assim como o Espírito Santo tem de nós. Então Deus não quer
Deus não quer seu Isaac morto. Deus quer o seu coração livre. Porque muitas coisas boas, elas se tornam ídolos. Por que muitas coisas boas se tornam ídolos, né? Vamos lá. Toma o nosso tempo de oração. Coisas que decidiram ali dentro das nossas emoções. Coisas que controlam mais do que a palavra do Senhor. E coisas que são difíceis de entregar. Então, eu preciso o quê? Eu preciso perguntar para Deus se Deus, Ele quer que isso continue ou saia. Eu acredito que não, Deus não quer que continue. Porque a resposta, você já sabe. Os ídolos mais comuns entre os filhos de Deus, vamos expor aqui com amor, mas com a clareza, tá? Dos ídolos mais sutis que encontramos no povo de Deus. Ídolo do controle. Muitas vezes queremos orar, mas já com um roteiro pronto, como Deus, Ele deve agir. Ai, Deus, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Olha, eu estou fazendo dentro do... Só estou dando uma pausa aqui, tá, gente? Dentro do jejum de Daniel, eu estou fazendo oração, clamor e ato profético. São 3 tipos aqui de orações, né? São 3 tipos aqui intitulados a oração. Por quê, pastora? Porque orar é você conversar com Deus. E as pessoas, quando conversam com Deus, elas têm aquele roteiro pronto de dizer o que elas acham que é certo, não o que Deus quer ouvir. Então, nós confiamos mais na nossa estratégia do que na soberania do Espírito Santo, sendo que Deus está vendo. É engraçado falar sobre isso, porque há muitos anos atrás, eu trabalhei com uma moça, e aí era final de ano, e, gente, essa coisa de confraternização de ambiente de trabalho, as pessoas, elas confraternizam, quem bebe, bebe, quem fuma, fuma, enfim. E a gente acaba se sentando ali na mesa porque a gente está confraternizando com as pessoas que a gente trabalha. A gente não pode ter uma religiosidade que sabota, né, os pensamentos. A gente só não pode se contaminar. Vocês entendem? Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. E aí ela foi tirar uma foto, e ela era minha chefe, tá, gente? Ela era minha chefe. Ela foi tirar uma foto e aí ela tirou a cerveja de perto. Ela tirou a cerveja de perto dali do assento dela e colocou no assento de outro. E aí eu falei assim, uai, mas por que tá fazendo isso? Não, porque o pastor da minha igreja vai brigar. Eu falei assim, mas você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar no que Deus tá pensando de você agora. Eu achei aquela estratégia dela muito esperta ao ver. Mas Deus, Ele conhece o coração da gente. O Espírito Santo, Ele não é o seu funcionário. Ele é o seu guia. Então, o ídolo da aparência é a necessidade de perceber bem, de ser aceito, de ser visto como forte. Quantas vezes nós nos escondemos a nossa dor só para não perder a imagem? A idolatria da imagem, ela é silenciosa, ela é cruel, é o oculto parecer. Por quê? Porque o abandono do ser. Jesus, ele não se envergonhou jamais da cruz, porque você tem vergonha da sua dor. Então, assim, sabe algo que o Senhor fala muito no meu coração? O passado, ele pode ser um ídolo, sim, mas quando você vive aquele processo que foi ali, você perdeu, já viveu, fizeram o que fizeram com você, já foi, né? Mas aí você guarda a mágoa e aquilo vira ao altar. E você, quando adora a dor que você já sentiu lá atrás, você começa, quando você abre os seus olhos, que é isso que a terapia faz, eu como terapeuta hoje enxergo isso com muita aptidão, porque eu exerci em mim mesma e foi algo que deu muito certo e está dando certo para outras pessoas. A gente precisa perceber. A gente não percebe, queridos, quando a gente faz o altar da nossa dor. Nós precisamos lembrar que o Senhor
é o Deus do presente e do futuro. Quando o coração ele está dividido, o céu fica em silêncio. Porque você quer ouvir a Deus, não é mesmo? Mas precisamos o quê? De discernimento, não é verdade? Quais são as respostas que Deus tem? Deus, ele quer que a gente derrube os ídolos. Porque Deus, ele não fala com clareza em altares divididos. Olha só o que diz em Êxodo 20, versos 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, você não pode servir dois senhores. Mateus 6, 24. Ou ele é o centro, ou ele está de fora. Deus, ele não ocupa um trono onde já se senta outro. Porque Deus é educado. Por isso que tem muitas pessoas que querem forçar Deus a trabalhar na vida do marido, na vida do filho. Deus faz, é necessária a oração sim. Mas é uma oração que você tem que ter sabedoria para orar. Olha, Deus, vai lá, 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 Deus, vai lá, vai. Gente, como que... Gente, Deus não invade. A oração certa, ela é confronto. O que você precisa tirar do trono para Deus se sentar novamente é o espírito de possessão, sabe? Porque muitas vezes somos possessivos em erguer altares que não pertencem a Deus. E o espírito de Daniel nos fala que os corações que não se dobram são os corações mais rendidos. Sadraque, Mesaque e Abednego são 3 homens em um sistema de opressão diante de uma estátua gigante que eles tinham que adorar, diante de um decreto, diante de uma multidão, rehaço, decanter e decai. Eles não se ajoelharam, eles não se dobraram, eles tinham algo que o sistema não podia tirar, a convicção da identidade e fidelidade. Eu estou trazendo para vocês aqui um estudo aprimorado em mentoria para vocês entenderem o que se trata um espírito de Daniel. Queridos, eles já haviam queimado os ídolos internos antes de entrar na fornalha. Nós precisamos queimar os ídolos internos antes de entrar em qualquer adversidade, para que nós venhamos acender o nosso altar verdadeiro. O que precisa é que Deus esteja, nesse momento, com o seu altar levantado dentro de nós. Deus quer restaurar o altar hoje dentro de você, mas primeiro você precisa limpar o que está dentro de você. A glória de Deus ela só é vista quando a área onde você desocupa o trono ela é ocupada por Deus. Em 1 Reis, Elias ele reconstrói o altar antes do fogo cair. Primeiro ele remove os entulhos, depois ele organiza as pedras e só então o fogo vem. Talvez você esteja clamando por fogo, mas ainda não removeu os entulhos. Recabaçu de cantarai. Olha, Deus está falando aqui. Deus quer quebrar os ídolos que produz o novo nível e quer produzir um nível de fidelidade contigo. O quebrar de ídolos, ele produz um nível de intimidade com Deus. E quando os ídolos caem, algo novo nasce dentro de nós. Por isso que o meu acompanhamento como terapeuta ele é diferente. Ele não é como os outros. Ele pode ter, sim, um conteúdo diante daquilo que eu estudei, sim, porque é da ciência, é uma tecnologia para aprender a discernir. Mas o Espírito Santo me deu fórmulas diferentes. Até tem alguns curiosos de plantão querendo saber como é que funciona. E aí enviam as cobaias para tentar saber. Gente, Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece o nosso coração. Deus quer que nós experimentemos a liberdade emocional com leveza espiritual. Ídolos, eles exigem sacrifício. Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ele entrega o descanso. Ídolos cobram esforço,
mas Deus oferece presença. Ídolos te deixam cansados, mas Deus te renova. Então, o processo da demolição interna é algo muito, muito, muito forte. Então, talvez você diga assim, Deus, mas eu não sei por onde começar. Comece pedindo ao Espírito Santo hoje que revele o que está no trono do seu coração. Sabe, se dói, entregue. É porque você está ocupando o espaço demais. Se você sente que não consegue mais viver sem estar adorando, amados, você também precisa entender, se você se justifica demais, você está preso. Então, hoje o Espírito Santo, ele te chama para o novo, com coragem, para derrubar os altares internos. Você não pode jejuar, orar, clamar, se você continua com ídolos internos. Se você não está disposto, eu preciso ser sincera, tá? Eu preciso ser sincera aqui. Muitas pessoas estão fazendo a psicanálise juntamente com a terapia que eu faço. Estão indo super bem, que está levando a sério. Mas quem não leva a sério, infelizmente não tem resultados. São pessoas que procrastinam, rabasto de cantarai. São pessoas que param no meio do caminho. Não tenho força. Não tem força o quê? Você tem força para buscar outros deuses, para fortalecer e ser escravo do dinheiro, mas você não tem força para buscar um Deus verdadeiro, que é provedor de tudo? Desculpa, queridos, mas eu precisava trazer isso aqui. Você precisa decidir, como Daniel, a não se dobrar diante de tudo que te pressiona. Não se dobre diante de tudo que te pressiona. Por quê? Porque a decisão, ela começa em 1 João 5, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, quem se desculpa em si, se torna morada de... Quem se desculpa em si, se torna morada de Deus. Hoje, Deus, ele quer mais do que sacrifício. Ele quer o altar inteiro. Então, ele quer você sem reservas. Tá, queridos? Louvado seja Deus. Quero trazer aqui a oração e quero dizer para cada um de vocês que é com uma grande alegria que eu trago aqui tudo para vocês, de coração. Ensinamentos que são tragos do céu. Tem coisas que eu peço à internet, sabe? Porque tem coisas que lá da época de Daniel que a gente não sabe, a gente precisa. E teologia, ela ensina tudo, mas ela tem um básico do básico. Então, muitas coisas não se aprofundam. E outras a gente tem que buscar em oração, amém? Vamos orar? Vamos desentronizar agora, destronizando os ídolos internos. Vamos destronizar os ídolos internos, tá? Melhor dizendo e corrigindo. Pai, nesta hora, eu peço ao Senhor, mostra o que está ocupando o teu lugar. Rasga o meu coração e remove os tronos falsos. Faz morada inteira em mim, Senhor. Respire profundamente nesse momento. Agora vamos orar. Acalme a sua alma e coloque a mão sobre o seu peito. Amém? E ore comigo. Pai, o Senhor és poderoso. E hoje nós nos colocamos aqui diante do teu altar com reverência, com amor, com sede de vitória. Não apenas para te pedir, mas para te entregar, Pai. Não apenas para te buscar, mas para deixar, Senhor, o Senhor reinar dentro de nós. Eu reconheço com humildade que há lugares no nosso coração, no meu coração, perdão, é porque eu faço a oração muito direta, junto. Amém. Eu reconheço com humildade que há lugares no meu coração que ainda não são teus. Mas eu reconheço nessa tarde, início de noite, que muitas vezes eu levantei altares com as minhas próprias mãos. Tomei decisões que não estavam alinhadas às tuas por impulsos. Peço ao Senhor que esses altares sejam derrubados hoje. Seja de medo, de controle, de ansiedade, de carência, de orgulho. Hoje, Jesus, eu te peço perdão
por ter adorado aquilo que era provisório, por ter colocado as adversidades, as preocupações, abasto de cantarai, acima de qualquer coisa. Abasto de cantarai. Obrigado, Senhor. Então, Senhor, perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor, muitas vezes por a gente colocar o foco em outras pessoas, os nossos sonhos e conquistas ou dores na tua frente. Nós não queremos, Senhor, um altar somente, Senhor, de preocupação, mas queremos, Pai, a tua presença, o teu senhorio. E hoje, Pai, eu rasgo aqui o meu coração diante do Senhor e eu peço, Senhor, eu peço as chaves, eu derrubo tudo que foi entronizado no meu ser. Pai, tudo que foi entronizado sem o teu aval, neste momento seja derrubado. Derruba, Senhor, os ídolos escondidos. Destrona, Senhor, o que muitas vezes idolatramos em silêncio, até mesmo desconhecemos por não ter entendimento, Pai. No momento, Senhor, do impulso das decisões, eu entrego ao Senhor as minhas preocupações. E nesse momento, Pai, destrói todos os ídolos escondidos de preocupações, Pai, que tem tentado, Senhor, invalidar aquilo que o Senhor, Pai, tem colocado na minha vida. Pai, eu nesta hora, eu honro e entrego o teu nome, Pai, no meu coração. Eu entrego a ti o meu Isaac. Eu entrego a ti, Senhor, os meus medos de perder. Eu entrego a ti, Senhor, as necessidades de ser aceito. Eu entrego a ti, Senhor, os sonhos que possuem mais do que possuo a ti. Eu entrego a ti, Senhor, as minhas emoções que tentam me controlar. Eu entrego a ti, Senhor, o Espírito Santo. Nesse momento, eu peço a ti, acende o fogo purificador, queima o que é vão, preocupações, adversidades, queima o que é distração, queima o que ocupa o lugar do teu amor, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu dou tudo nesse momento, Pai. E, Senhor, faz uma revista dentro de mim, lá no mais oculto do meu ser, o que é visível e o que é invisível. Pai, eu peço ao Senhor o que eu tenho falado e o que também eu tenho escondido, consciente ou inconscientemente. Pai, purifica, Senhor, com as tuas brasas vivas e traz, Senhor, à memória aquilo que dá esperança. Reina sobre mim. Aleluias. Vamos fazer um ato profético agora nesse momento. Amém? Nós fizemos uma oração e aqui um clamor juntos, tá? Me perdoe, mas quando eu clamo eu sou assim, eu choro, tá, queridos? Não é de tristeza, não. É porque é tirado de dentro de nós, através do clamor, aquilo que a gente tanto acha que é tão importante, queridos. E o que é mais importante nesse momento é Deus. Então vamos nesse momento do ato profético derrubar os ídolos, reconstruindo um novo altar, o altar que o Senhor quer que seja construído para Ele, amém? O que eu vou precisar? De um copo d'água, um papel e uma caneta, amém? Aí você vai o quê? Você vai escrever ali aquilo que o Espírito Santo te revelou como ídolos, tá? Então não tenha medo, seja sincero, escreva nomes, sentimentos, hábitos, desejos, temores, necessidades de controle, medo, rejeição, idolatria, enfim. Então, quando você terminar, você vai ler tudo em voz alta. Você vai dizer, Senhor, hoje eu reconheço que esses ídolos, mas eu não quero mais adorar. Eles não são dignos, só o teu nome é digno de adoração. Amém? Aí você vai rasgar aquele papel em pedaços pequenos e vai fazer isso. Você vai dizer, está caindo por terra hoje, agora, tudo que ocupa o teu lugar, Jesus. Hoje eu destrono, hoje eu renuncio, hoje eu rejeito os ídolos ocultos. O altar do meu coração será construído, será limpo, consagrado somente ao Senhor. E se você preferir, que você estiver no local apropriado,
Você vai queimar esse papel com muito cuidado, tá? Não assista a fumaça subindo naquele momento. Mas se você estiver ali naquele momento, se você estiver assistindo essa fumaça subindo, você vai dizer assim, ó. Você vai dizer desse jeito: suba, Senhor, este ato como um incenso, o que o meu altar seja agora teu e que o meu coração seja morada exclusiva do teu Espírito Santo. Amém? Você vai beber a água como sinal de purificação. Aí você vai pegar o copo d'água e você vai orar assim: Senhor, assim como essa água, eu entrego o meu corpo e entra também a tua palavra viva, purificando todas as áreas que foram contaminadas, que eu seja lavado da idolatria e que todo o controle, toda a carência, todo o apego excessivo seja agora purificado agora e que flua dentro de mim as águas vivas, as águas que brotam, o altar restaurado. Amém? E é isso. E aí depois de tudo, você vai dizer assim: hoje os ídolos internos foram destruídos, porque o altar do Senhor foi reconstruído em mim. Hoje o meu coração pertence somente ao Rei dos Reis, porque não há outro nome no trono da minha alma, somente Jesus Cristo. Eu sou livre, eu sou cheia do Espírito Santo e eu sou o altar vivo da presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus até aqui. Hoje o nosso ato profético foi feito diferente. Foi feito com atos, né? Eu faço ato profético em oração e faço atos proféticos em atos. Tá, queridos? Deus possa abençoar a todos, que vocês possam ter aí um início de noite abençoado, restinho de sábado, né? Cheio da unção de Deus. Deus abençoe e fique com Deus.